Fala pessoal, Guilherme Geres aqui, analista CNPI, especialista em mercado e plataformas da Nelogica. Estamos para mais uma live aqui juntos e essa live ela vai ser muito especial, tá, turma? Esse conteúdo aqui que a gente está preparando para vocês, preparou com muito carinho, muito cuidado, porque é um conteúdo sobre mercado, sobre tecnologia para o mercado e em especial sobre indicadores. Isso mesmo, no plural. Eu vou estar apresentando para vocês na noite de hoje não dois, mas sim 3 indicadores para operar os contratos futuros de índice dólar e Bitfut, tá? Indicadores desenvolvidos aqui pelo time Nelogica. Eu tive papel fundamental na construção desse indicador, que é o indicador Renko Visos, mais propriamente falando, a família Renko Visos, tá? Talvez alguns de vocês já até tenham os indicadores Renko Visos índice dólar, e a gente aproveitou aqui o mês da Trader Week, né, todo esse contexto, para estar lançando o Renko Visos Bit. Então vejam, agora a gente consegue contemplar com um indicador que já se provou eficiente e lucrativo, conforme a gente viu nas lives do lançamento do índice, do dólar, nas lives com relatório de performance, né, para o índice para o dólar, e agora a gente vê ele performando bem também para o Bit, é o que eu vou conversar um pouco com todos vocês na live de hoje, tá, no nosso conteúdo de hoje. Turma, como é que vai funcionar esse nosso conteúdo, tá? A gente tem um conjunto de especialistas, uma parte do nosso time está aqui no chat do Zoom. Então podem mandar as dúvidas de vocês, fiquem à vontade. E também é importante, tá? No final aqui, mais pro final da live, a gente vai ter também o nosso time de especialistas atendendo vocês e tirando todas as dúvidas necessárias para que vocês decidam, por fim, adquirir esse combo especial da Trader Week, que é o combo Indicadores Visos. Visos Índice, Visos Dólar e agora o mais recente, para integrar a família, indicador Renko Visos Bit, tá? Todos para o gráfico de Renko. Turma, vamos lá. Vamos começar aqui para a gente começar esse nosso conteúdo aqui com vocês. Eu quero fazer uma seguinte pergunta. Quem aqui ainda se sente inseguro ou tem dificuldades para operar? E eu quero falar contigo aí que tá do outro lado. Vocês que já me acompanham um pouco sabem que já vão quase 300 dias de sala ao vivo e eu sempre sou muito franco com todos vocês, inclusive. Vocês sabiam que os indicadores Renko Visos surgiram a partir da demanda de vocês, com a demanda de vocês? Isso mesmo. Lá mais ou menos pela sala ao vivo 150, 155, começaram a aparecer vários clientes falando: Guilherme, eu ainda tenho insegurança para operar. Guilherme, eu ainda não consigo identificar muito bem os pontos de entrada. Ou até mesmo alguns traders mais evoluídos que me falavam: pô, Geres, eu tenho até uma certa definição, eu sei quando entrar na operação, eu só não sei muito bem como conduzi-la. Não sei se eu faço stop barra, não sei até onde que eu conduzo essa operação, ou não sei aonde que eu saio da operação. E também tem algumas dificuldades para estar definindo ali quais ativos operar, como operar, quando está entrando na operação, e para atender a todas essas demandas, dores, né, e dúvidas que todos vocês, traders, assim como eu, têm no mercado, eu desenvolvi, junto de alguns parceiros aqui na Nelogica, os indicadores Renko Visos. Então vai ser um breve apanhado, né, da história dos indicadores Renko Visos. Inicialmente índice, depois o dólar e agora mais recentemente o Bit. Vai estar mentindo o trader que falar que tem segurança de 100% para operar. Vai estar mentindo aquele trader que fala que já chegou ao ápice, ao estado máximo em termos de operacional. Nós estamos constantemente sempre evoluindo. Eu, vocês, profissionais e traders no mercado. E essa evolução, ela passa de toda forma pela aprimoração, tá? Pelo aprimoramento e pela integração de ferramentas que façam sentido e que sejam eficientes. E é para chegar a esse cenário, né, para chegar a essa eficiência, que eu vou estar apresentando para vocês hoje esses indicadores, tá? O Renko Visos Índice, o dólar e o Bit. Mas vamos lá, turma. Vamos aprofundar aqui um pouco, porque o indicador Renko Visos, tá? A família de indicadores Renko Visos, eles foram criados com base em alguns princípios, tá? Em especial no princípio da tendência e no princípio do volume. Quem é um pouco mais estudioso, já está no mercado há um certo tempo, sabe que esses são duas premissas, né? Dois princípios da teoria de Dow, do Charles Dow, né? Então, a tendência ela é válida até que se confirme o contrário, ou seja, um movimento de alta, um canal de alta, ele é válido até que se confirme o contrário. Eu quero estar comprado nesse canal de alta. O volume, segundo o princípio, ele confirma a tendência. O volume nada mais é do que a quantidade mensurável de trocas de mãos daquele ativo.
Então, se nós temos poucas pessoas no book da compra, poucas pessoas no book da venda, nós tendemos a ter um volume baixo. Ao passo que, se nós tivermos um indicador de volume financeiro, seja ele o volume de negócios, volume financeiro, volume de contratos em aberto ou o próprio OBV, que é um indicador semelhante ali ao volume financeiro em ascensão, isso sinaliza que está havendo maior interesse no ativo, o ativo está trocando de mãos com uma quantidade cada vez maior. Isso é um sinal de alerta para possíveis movimentos de tendência. Afinal, a tendência ela é corroborada pelo volume financeiro, princípios clássicos da teoria de Dow que são implementados nos indicadores visos. Quem está por dentro aqui das nossas lives, da família de indicadores visos, já percebeu que tanto o índice quanto o dólar possuem trades de carrego, ou seja, são indicadores que carregam muito as operações, que entregam ali no dólar 30, 40, 50 pontos por operação, quando a gente olha para o índice 500, 700, 800 pontos, e no BIT não é diferente, tá? E aí eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, que é a seguinte: por que operar no mercado financeiro? Por que ficar aqui algumas horas ou alguns minutos diariamente operando via plataformas Profit? Vamos ser franco, né, turma? Todo mundo quer ganhar dinheiro no final do dia, por isso que a gente opera, por isso que a gente toma risco. Mas por que é tão bom, tão convidativo e por que nós temos um potencial de retorno quando nós operamos com as ferramentas certas e com os indicadores corretos da forma ideal? Porque nós conseguimos extrair resultado do mercado, principalmente operando contratos futuros. E por que isso acontece? Porque existe uma característica inerente dos contratos futuros que é a alavancagem. A alavancagem, em princípio de conceito, tá? Ela permite que a gente movimente algo muito maior sem necessitar ter uma proporcionalidade igual ao tamanho daquilo que nós estamos querendo movimentar, tá? Isso aqui é um conceito da física, tá, turma? Quando a gente vem para o mercado, funciona da mesma forma. Eu consigo me expor a um contrato de índice, de dólar, de BIT, com R$200, R$300, R$400, R$500, R$1.000, R$2.000 de margem. Eu consigo, obviamente, a partir do tamanho da minha mão, obter um resultado representativo. Lembrando que nenhum desses resultados ele é garantido. Nós estamos falando do mercado de renda variável, em especial de operações de day trade em que incorrem riscos significativos. Por isso que eu abro um parêntese e falo da gestão de risco. Ela é muito importante para que nós tenhamos sucesso e prosperidade no mercado. Mas voltando, né, para responder a nossa pergunta, por que operar no mercado? Porque em especial no mercado futuro, né, por que realizar operações de swing trade, day trade em contratos futuros? Por conta do princípio da alavancagem. O princípio da alavancagem, se gerido de forma correta, ele é maravilhoso, porque nós conseguimos exponencializar os nossos retornos. Então esse é o principal motivo de por que a gente está aqui hoje. Se tu que está aí do outro lado não quisesse ganhar dinheiro no mercado, tu não estava aqui hoje assistindo o nosso conteúdo. Inclusive, parabéns por estar aqui com a gente aprendendo um pouco mais e podendo acessar uma oferta exclusiva da Trader Week que nós preparamos para ti, tá? Não tem segredo. Nós iremos te ofertar o combo Renko Visos Índice, dólar e Bitfoot em algum momento desse nosso papo. Mas antes, eu quero não somente te convencer, mas te mostrar na prática, com um relatório de performance auditado, os resultados do Renko Visos Índice, dólar e do Renko Visos Bit. E também te mostrar como é simples operar no mercado. Sempre lembrando, com gestão de risco bem definida. Quando a gente explora ainda, turma, por que operar vários ativos, né, os contratos futuros da Bolsa, em especial o índice, o dólar e o BIT, que são os contratos futuros pertinentes aqui à família de indicadores Renko Visos, correlação negativa, né? Então a gente pega diferentes intervalos, índice e dólar possuem correlação negativa a depender da janela ali que a gente está fazendo o nosso recorte temporal. Isso é muito legal porque eu tomo o dólar, eu bato o índice e eu posso surfar os dois movimentos, os dois ativos ao mesmo tempo. Lembrando que esses ativos eles têm características inerentes que fazem eles se movimentarem em decorrência de variáveis específicas, mas também possuem variáveis externas, exógenas aos dois ativos, que fazem os dois ativos se movimentarem em sentido oposto. Então, eu não preciso somente operar dólar, eu posso operar dólar e também posso operar índice. Mas para isso eu preciso de ferramentas que me sinalizem quando entrar, como gerir essa operação e quando sair. E a essas respostas, em especial essas três respostas, quando entrar no ativo, como gerir uma operação, como fazer um carrego de um trade e quando sair da operação, é que o Renko Visos responde.
Outro ponto final para a gente passar por essa questão de benefícios, né, de operar os contratos futuros da Bolsa é o beta agressivo quando a gente fala do Bitfut. O Bitfut, lembrando, ele é um contrato futuro da prateleira da B3, da Bolsa. Ele é um contrato futuro irmão do índice do dólar, por exemplo. Ele não é o Bitcoin Spot. Ele não é o Bitcoin perpétuo, como a gente vê nas exchanges. Ele é o contrato futuro de Bitcoin da B3, criado e disponibilizado pela Bolsa. O Bitfut, em termos de característica, ele se movimenta muito mais do que o índice do dólar ou que o S&P 500, principal índice de referência a nível global. Porque ele é um ativo alternativo, ele é um ativo arriscado, ele é um ativo com beta agressivo. S&P 500 sobe 2, o Bitfut o Bitcoin, no caso, vai subir 8. Bitfut, que nada mais é do que o contrato futuro da expectativa de vencimento do preço do ativo em uma data futura, também vai subir 8. O índice subiu 0,50%, Bitfut provavelmente vai estar subindo 2,5%, 3%. Então vejam, hoje a gente tem na prateleira do B3 diversos ativos que nos permitem, obviamente com uma gestão de risco bem definida, tomar risco e consequentemente surfar ganhos no mercado. Volto na pergunta, quando entrar no ativo, como gerir a operação e quando sair? É isso que nós respondemos com os indicadores da família Renko Visos. Mas afinal, dado todo esse cenário, temos vários contratos futuros, temos diversos princípios, indicadores e informações que nos dão base para a tomada de decisão. Como que eu aproveito todas essas oportunidades que o mercado de renda variável bate na minha porta diariamente? Vou citar aqui algumas para vocês, tá? Primeira, aprendendo a utilizar a tendência ao nosso favor. Sempre lembrem da frase, turma. A tendência ela é nossa amiga. Eu tive um professor no meu curso de graduação, um professor de economia, que falava nunca tente pegar a faca caindo. Ele também era trader. Vocês já devem ter ouvido essa frase em outros lugares, em outros momentos. Ficar lutando contra a tendência, tentar descobrir topo, tentar descobrir fundo, não é a forma mais assertiva de operar no mercado. Lembrem-se, antes do preço, antes das médias móveis, da tendência, o principal indicador do mercado, qual que é? É o preço. Então, se o preço do ativo está sendo negociado segundo a segundo, cada vez mais alto, isso é uma informação clara que o mercado está em um consenso de que o ativo vale mais. E eu quero estar posicionado nesse trade. Eu quero estar posicionado nessa operação. Mas eu sei que muitos de vocês acabam ficando de fora por não saber identificar quando é o momento correto para entrar nessa operação de alta, por exemplo, seja no índice, seja no dólar, seja no Bitfut. Então, turma, para a gente sair daqui com um certo nível de esclarecimento e, consequentemente, estar operando de forma mais consciente no mercado, essa é a palavra que eu quero trazer para vocês. Consciência, como operar com mais consciência, com mais seriedade no mercado, utilizando ferramentas que são comprovadas. Esse é o primeiro ponto, então, utilizar a tendência a nosso favor. Segundo, eu desenvolvi o Renko Visos, os indicadores da família Renko Visos, com a finalidade de simplificar a vida de vocês, tá? De simplificar a vida dos telespectadores da sala ao vivo, dos clientes Nelogica, dos clientes que eu tenho o prazer de encontrar nos eventos todo mês. Todo mês a gente viaja para algum evento Brasil afora, turma, e a gente encontra vários clientes, eu encontro vários de vocês. E eu busco, assim como a Nelogica, genuinamente simplificar a vida de vocês, porque o sucesso de vocês no mercado é o nosso sucesso. Por conta disso, eu desenvolvi o Renko Visos com base no indicador de Renko, não no indicador de candles, tá? Por quê? Porque o indicador de Renko, ele retira ruídos e ele nos dá uma tendência clara de mercado, porque ele se move não de acordo com o tempo, mas de acordo com a volatilidade. Se eu tenho volatilidade, que nada mais é do que delta de preço, diferença de preço se formando no ativo, com determinada expressividade, a depender do tamanho do Renko, eu vou ter a formação de novos blocos. Coloquem aí no profit de vocês, inclusive vou pedir para a produção subir nesse momento uma tela comparando. Uma tela simples, não estou nem ainda com o indicador de Renko Visos na tela, tá? Estou apenas com 4R no dólar e os 5 minutos no dólar. Vejam só como a gente tem uma diferença bem grande na possibilidade de identificar tendências. Vejam como no gráfico do dólar, no 4R, eu consigo identificar de forma muito clara uma tendência. Ao passo que no gráfico de 5 minutos essa tendência também existe, mas em decorrência dos pavios superiores e inferiores, eu tenho uma certa subjetividade. O gráfico de candles ele nos faz ter uma certa subjetividade, nos faz muitas vezes sair do trade antes do devido tempo necessário para surfar uma operação de forma assertiva.
Ao passo que o gráfico de Renko ele nos dá essa objetividade, ele filtra esse ruído, ele tira o ruído da jogada. E é a partir dessa objetividade do gráfico de Renko que eu desenvolvi o Renko Visos, índice, dólar e Bitfut, para simplificar não somente a minha vida, porque eu utilizo na minha conta real os indicadores da família Visos, mas também para simplificar a vida de vocês, tá, turma? Terceiro princípio, unindo a tendência ao volume. Então, se nós temos um indicador sensacional, que é o indicador de preço, que nos sinaliza a tendência de um ativo, e nós sabemos, assim como há quase 100 anos o Charles Dow nos contou que o volume ele confirma a tendência, por que não utilizar indicadores de tendência e volume juntos para corroborar uma entrada em uma operação? Esse é o principal princípio dos indicadores Renko Visos, índice, dólar e Bitfut. E agora eu vou pedir para a produção, por gentileza, subir na tela aqui uma demonstração de uma operação. A produção deve ter subido agora uma tela e vocês vão estar vendo essa operação e esse exemplo aqui que eu estou mostrando, que eu trouxe para vocês nessa tela operacional. Isso aqui é um trade simples dos diversos trades realizados pelo Visos, né, ou realizados com o Visos, lembrando, ele não é uma automação, ele é um indicador, ao longo do ano. Esse trade ele foi muito legal, é um trade no índice em que a gente consegue identificar uma saída de uma zona de congestão e surfar um trade de tendência. E vejam só como aqui nesses pontos, ao final da tendência, ele já começa a sinalizar uma exaustão e começa a sinalizar ou venda ou, para quem está comprado, saída da operação. Então esse é apenas um dos diversos, para não dizer as dezenas de entradas que o Visos ele apresenta no decorrer do dia. Mas eu queria só te mostrar ele na prática, para que tu possa te familiarizar com o tipo de sinal de entrada que tu vai ter no momento que tu decidir adquirir os indicadores Renko Visos. Estou falando no plural porque aqui na Trader Week a gente preparou uma condição super especial, onde por menos da metade do preço, é isso mesmo, tá, turma? Eu não me perdi aqui no roteiro, eu estou falando de forma correta. Menos da metade do preço tu pode adquirir o combo Renko Visos Índice, dólar e o Renko Visos Bit. Guilherme, muito bom tu tá falando aí, contando que, pô, é importante a gente ter algumas premissas a operar, é importante a gente ter gestão de risco, é importante a gente utilizar informações como preço, tendência e volume nas nossas tomadas de decisão. Tu me mostrou também algumas operações e algumas entradas do Renko Visos, legal. Mas afinal, como é que está a performance desses indicadores? Bom, turma, eu não poderia fazer um indicador e disponibilizá-lo ao mercado que via Nelogica se não fossem indicadores comprovados. Vocês concordam comigo? Por conta disso, eu quero pedir para a produção, por gentileza, subir na tela o relatório de performance dos 3 indicadores no ano de 2025. Vocês estão vendo agora na tela, turma, o relatório de performance do Visos Índice, do Visos Dólar e do Visos Bitfut, o mais recente aí da família. Vejam só, turma, como a gente tem a famosa escadinha, tá? Não linearmente perfeita, mas quase numa ascendente, né? Quase numa linha ali de 45 graus em ascensão. Esse teria sido o resultado muito próximo se nós tivéssemos realizado operações todos os dias, desde o começo do ano, com os indicadores Visos Índice, Visos Dólar e o mais recente, Visos Bitfut. Quando a gente explora aqui na parte de resumo, né, as demais informações, vocês devem perceber que ele tem um fator lucro acima de 1, isso é legal. Porém, a quantidade de operações assertivas, né, a quantidade de operações que o indicador dá sinal e acerta, ela é menor que 50%. E como que esse indicador, ou esses 3 indicadores, eles são positivos? Isso é porque o carrego ele é positivo. Quando o indicador acerta, e aqui eu estou mostrando para vocês uma parte do relatório de performance com essas barrinhas, onde as barrinhas verdes representam trades positivos e as barrinhas vermelhas negativos. Vejam que quando os Visos, posso pegar o índice, o dólar, o Bitfut, ele dá entrada, ele dá um carrego muito longo. Os trades positivos, eles cobrem 4, 5 trades negativos. Então mesmo dando entradas e acertando menos da metade dessas entradas, ou seja, a outra metade, né, ou os outros quase 2/3 eles são falsos, quando ele acerta uma tendência, esse único trade positivo, ele cobre todos os outros passados que podem ter sido negativos, como a gente vê aqui no relatório de performance. Então, turma, esse é o relatório de performance desses 3 indicadores, tá? Da família Visos, índice dólar e Bitfut.
E agora o que eu quero falar com vocês, tá? Quero dar oportunidade, nós da Nelogica queremos dar oportunidade para vocês terem resultados semelhantes. Lembrando, isso aqui não é uma promessa de retorno. O resultado passado ele não necessariamente corresponde a retorno futuro. O mercado de renda variável ele incorre num risco altíssimo se tu não tiver gestão de risco com as tuas operações, com o teu patrimônio, com o teu dinheiro. Mas se tu tiver gestão de risco com o teu capital e tu utilizar das ferramentas corretas, tu pode ter um resultado semelhante a esse. Afinal, eu rodei na tecnologia Nelogica com o otimizador de parâmetros a melhor combinação do Renko Visos Índice, dólar e Bitfut. E esse foi o resultado que está na tela, que é o relatório de performance dos 3 indicadores ao longo de 2025. Agora, turma, a gente quer disponibilizar para vocês a possibilidade de adquirir os indicadores com um desconto muito especial, tá? Menos da metade do preço. 52% de desconto. Precisamente R$ 119. Isso mesmo. Esse é o preço que vocês vão pagar, não por um, não por dois, mas por 3 indicadores. Guilherme, mas eu só quero operar no dólar. Pô, aproveita essa condição. Tu vai ter um combo de 3 indicadores. Para quando tu decidir que é o momento de operar Bitfut, por exemplo, tu vai ter um indicador à tua disposição, com relatório de performance auditado, comprovado e também positivo no ano de 2025. Ok? Então, turma, o nosso time comercial, eles estão enviando os links pertinentes aqui no chat, eles estão interagindo bastante com vocês. A gente está respondendo também algumas dúvidas no chat. E o QR Code que está na tela também, ele direciona vocês para essa aquisição desse combo, que é um combo bem especial, tá? Vocês não vão encontrar fora da Trader Week essa condição extremamente agressiva e esse preço tão descontado, que é 52% de desconto para o combo Renko Visos Índice, dólar e Bitfut, ok? Aqui eu tenho algumas dúvidas que geralmente surgem, tá? Quando a gente fala em indicadores, em especial sobre os indicadores Renko Visos. Primeira que sempre surge é a seguinte: Guilherme, ele funciona no meu Profit Pro? Fica tranquilo, ele funciona no teu Profit Pro, no teu Profit Plus, no teu Profit One, ou se tu já for um cliente mais avançado, também no teu Profit Ultra. Funciona no teu Profit Single Broker, contratado via corretora, ou no teu Profit Multibroker, contratado diretamente com a Nelogica. Então não existe restrição nenhuma para a aquisição dos indicadores combo Renko Visos Índice, dólar e Bitfut. Guilherme, ele funciona no mobile? Eu opero pelo celular. E se eu te disser que sim, ele funciona muito bem no mobile. Eu, inclusive, turma, já fiz alguns trades com ele no mobile e, pô, ele funciona plenamente, de forma super fluida, tá? Guilherme, eu já tenho o Renko Visos Índice, eu já tenho o Renko Visos Dólar, eu adquiri lá no lançamento, no meio do ano. Pô, e agora tu tá me oferecendo os 3 por 119 ao mês. Posso trocar? Pode trocar. Entre em contato com o nosso time e garante esse combo que foi feito para ti. Utilizar os indicadores Renko Visos Índice, dólar e Bitfut da melhor forma possível, por um preço super descontado, em especial na Trader Week pela metade do preço. Funciona apenas no Renko? Pô, se eu tô te dizendo que eu desenvolvi e otimizei ele com o Profit Ultra pro Renko, por que tu vai inventar moda e querer utilizar ele no gráfico de candles, por exemplo? Tu vai concordar comigo que tu compra um capacete para andar de moto, tu não compra um capacete para andar de carro, né? Tu não vai inventar moda. Então isso aqui eu só tô explicando que a gente desenvolveu e otimizou com o otimizador de parâmetros Profit Ultra 3 indicadores que rodam no gráfico de Renko, para quem inventa moda e tentar utilizar no gráfico de candles. Os indicadores da família Renko Visos, eles não foram feitos para utilizar nos padrões de candles. Eles foram feitos para utilizar no gráfico de Renko. Ok? E turma, pra gente ir chegando aqui na reta final desse nosso papo, né, a gente tá tendo vai ter várias lives e conteúdos aqui da Trader Week. Eu quero ressaltar que nosso time de especialistas, ao final aqui da live, eles vão estar disponíveis, tá, para atendê-los, para tirar todas as dúvidas. A gente está também atuando no chat. E eu quero falar sobre os famosos colecionáveis. Eu sei que muitos de vocês estão aqui, muito por conta, obviamente, além dessas condições super exclusivas, dos colecionáveis, né? Quero ressaltar para vocês o seguinte, tá, turma? Olha só, tem minha colinha aqui, tá? Realizou uma compra acima de R$600, parabéns, tu vai garantir um boné exclusivo da Nelogica.
Realizou uma compra acima de R$ 1.000, parabéns. Além do boné, tu também vai garantir um mousepad. O mousepad ele é muito pedido, tá, turma? Quando a gente vai aqui para R$ 6.000, olha só o que a gente tem. A gente tem também o colete, tá? Colete. E quando a gente vai para os R$ 12.000, a gente tem uma box que é surpresa, tá? Mas eu posso garantir para vocês que essa box ela tem aqui alguns presentes bem legais. Não posso falar, né, produção? Acho que é melhor não contar para a turma aí o que a gente tem de surpresa na box. Mas parabéns para quem for realizar compras no carrinho acima de R$ 12.000 durante a Trader Week, ou seja, aproveitar boa parte dos nossos produtos que estão com descontos muito semelhantes ao do Visos, tá, turma? Muito semelhantes aqui ao descontos de mais de 50%. Então, para quem for encher o carrinho, agora na Trader Week aqui na Nelogica, e quem confia no nosso trabalho, parabéns. Acima de R$ 12.000 tu vai garantir boné, mousepad, uma luminária, colete e também uma box exclusiva. Turma, a gente vai chegando na reta final aqui desse nosso papo, tá? Que eu, Guilherme Geres, analista CNPI, especialista em mercado financeiro e plataformas da Nelogica, preparei aqui com vocês. Quero ressaltar que a gente começou a lançar os indicadores da família Visos no metade do ano. A gente lançou o Visos Índice, foi um sucesso. A gente, passou ali de mais de 100 assinantes nos primeiros dias. A gente lançou o Renko Visos Dólar, que também na primeira semana passou de 100 assinantes. E agora a gente está no período de lançamento do Visos Bit, que junto do índice e do dólar compõe o combo de indicadores da família Renko Visos. Eu vou pedir para a produção, por gentileza, de novo, subir o relatório de performance dos três indicadores. Essa é a informação principal, tá, turma? Eu não preciso ficar aqui chovendo no molhado, tentando te convencer de por que tu pode aproveitar essa condição que está na metade do preço para adquirir esses três grandes indicadores, que obviamente a gente não consegue prever o futuro, mas que, olhando para o passado, aplicando as regras de entradas dos três indicadores, olhando para o decorrer de 2025, eles apresentam sim resultado positivo, ok? Relatório de performance, então, está aqui na tela para vocês estarem vendo o resultado aí dos indicadores. E agora eu vou me encaminhando para a parte final da nossa live. Eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar mais um ano aqui, mais uma Trader Week, na maior empresa de tecnologia para o mercado financeiro da América Latina. A gente trabalha constantemente, diariamente, buscando cada vez melhorar as nossas ferramentas. Integramos diversos produtos, serviços, tecnologias e soluções, não somente nos últimos anos, mas também nos últimos meses. Temos hoje, como Grupo Nelogica, um portfólio extremamente completo, que vai do educacional ao trading nacional, internacional, a vertical educacional, as operações via mobile, as operações via web, operações via desktop. Hoje nós atendemos ao trader gráfico, ao grafista, ao trader de fluxo, ao programador, ao trader pessoa física e ao trader pessoa jurídica. Nós somos a Nelogica, a maior empresa de tecnologia para o mercado financeiro da América Latina. Meu nome é Guilherme Geres e eu apresentei, na noite de hoje, 3 indicadores que têm um relatório de performance maravilhoso. Vocês só vão poder garantir esse preço nesse momento. Eu desejo a todos excelentes operações. Contem comigo, contem com a Nelogica. Nosso time de especialistas está no chat, dispostos a atendê-los. E eu espero que vocês tomem a melhor decisão da noite de hoje, que é garantir o PEC Combo Indicadores Renko Visos. Combo Renko Visos Índice, dólar e Bitfoot. Foi um prazer, nos vemos no mercado e até a próxima. Olá, 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 boa noite. Vocês me escutam aí, pessoal? Teste 1, 2. Me respondam aqui no chat se vocês já estão me ouvindo direitinho. Tudo certo? Sou Gabriel Bairros, sou do time aqui comercial nacional, tá? Especialista em plataformas Profit, especialista em indicadores também, e vou estar ajudando vocês hoje à noite. O pessoal aqui me deu ok, que tá tudo certo. Vamos seguindo aqui. Eu ia começar falando um pouquinho mais sobre o indicador, mas, cara, eu acho que o Géres já trouxe tudo que a gente tinha
conseguiu definir bem, então vou começar pelas dúvidas de vocês, depois a gente fala um pouquinho mais sobre algumas especificidades, para quem chegou um pouco depois ou alguma coisa nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o pessoal já perguntando ali, libera para teste, tem relatório, dá para logar no Profit Pro. Algumas das dúvidas o Géry já falou ali, mas vamos retomar aqui para vocês, tá? A gente tem os relatórios, sim, de performance de ambos, tá? A gente já tem, como o Géry apresentou, o de índice e o de dólar rodando há um tempo já, então a gente já está com um pouco mais de informação para vocês. E a gente tem agora esse grande lançamento no Bitfoot também para vocês. Então a gente, pessoal, eu indico muito, chamem, eu não vou me apegar exatamente aqui, mas chamem a gente, por favor, eu vou ficar frisando para vocês. Chamem a gente no WhatsApp, a gente consegue passar todos os materiais, a gente consegue passar um a um, porque aqui são várias dúvidas e a gente vai ajudando vocês. Libera para teste, a gente não tem esse indicador em formato trial, tá? Que é por padrão ali, que nem na plataforma, se vocês entrarem no nosso site, vocês conseguem testar por algum tempo. A gente ele não tem nesse modelo, tá? O que a gente vai ter para vocês é nas contratações, até porque a gente vai estar em promoção de Black Friday só até o final da semana, né? Trader Week. Então, o que a gente vai ter para vocês é aquele modelo. Você faz a contratação conosco durante os 7 primeiros dias, você pode ir testando ali o indicador e qualquer coisa, pô, não me adaptei, não deu certo no meu operacional, você fala conosco, cancela sem problema algum, a gente devolve o dinheiro para você, porque a gente confia nos nossos resultados ali, no nosso indicador, que inclusive o Gerson é um dos que criou aqui junto conosco, aqui internamente, né? Desenvolveu essas estratégias para vocês, tá? Promoção válida até quando? A gente tá com essa promoção até a sexta-feira, tá? Encerrando a Trader Weeks aqui da Anelógica, encerrando o mês de novembro, a gente não vai mais ter essa promoção. Eu já chego na galera nova aqui, tá? Vou subindo nas primeiras ali. Renko de quanto no índice? Aqui a gente está falando, eu até vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas a gente não está falando de um período temporal, né? Para quem já tem mais familiaridade ali com Renko, a gente está falando em ticks, né? Que é a movimentação do preço, a mínima variação de preço. Então a gente tem aqui como indicativo para vocês, tá? Quando a gente está falando de bit, a gente pega um período um pouco maior, tá? Indicado de 26 Renko, 26 R para vocês. O dólar, a gente sugere ali pelo menos 4R, tá? E o índice 12R, um pouquinho mais também, tá? Quem não puder pegar a oportunidade agora, o preço será desses 250 mês, a gente tá precificando, e uma informação importante, tá? Quem for rato aqui da Nelogica, já conhecer a nossa loja, já dá uma olhada, vocês vão ver que todos os indicadores separados, eles são ali por volta de 90 a 100 reais. Então a gente tá falando três, que tá saindo aí por um valor bem mais em conta para vocês, principalmente se tu pegar no plano anual, bianual ali, ele fica por cento e pouquinhos reais. Eu já vou falar um pouquinho mais para vocês. Mas é isso aí, depois ele vai subir e a gente não tem garantia de valor. O valor de lançamento dele esperado, se não fosse na Trader Week, era os 250, tá? Que é o que aparece ali no site riscadinho para vocês. Mas isso é um valor de lançamento. A gente ainda pode ter um repricing depois. Então, importante estar ligado aqui. Deixa eu ver as outras. Renko, tá? Tem algum vídeo ou live sobre o operacional? A gente está fazendo essa live de lançamento hoje, do combo, né, com 3 indicadores. A gente já teve 2 ou 3 lives com o Géries antes, falando especificamente sobre o de dólar, falando sobre o de índice. Então, tudo isso a gente consegue mandar para vocês. Se não acharem no YouTube, chamem a gente aqui de novo. Então, reitero, falem conosco aqui no WhatsApp que a gente vai estar falando com vocês, tá bom? Ah, Outro ponto aqui. Acho que vocês estão vendo, eu não sei se vocês estão me vendo grande ou se vocês estão vendo ali os nossos hosts aqui. Eu vou pedir para minha produção para liberar minha tela, porque senão daí ficar só com a minha cara aqui também não dá. Eu vou compartilhar com vocês aqui o link da loja mesmo, tá? Para vocês darem uma olhada do que a gente está falando então, né? Então aqui estão as condições, é o que a gente está falando para vocês. A gente está com 20% de desconto no plano semestral. A gente pega quase 50% já no anual e passa dos 50% no bianual. Então, é bastante condição. Agora só deixa eu voltar aqui que eu perdi o meu chat com vocês. Deixa eu puxar aqui para ver quais são as outras perguntas. Só um minutinho. Claude Q&A. Deixa eu procurar aqui só um pouquinho. Puxar aqui para vocês. Beleza. Deixa eu ver as últimas perguntas mais atualizadas agora. Entrada por coloração
É isso mesmo. O Eduardo aqui perguntou e é exatamente isso. Se trata de um indicador, tá? Então ele não é um robô, ele não vai executar as entradas para vocês, mas ele tem uma regra de coloração simples para vocês. Quando ali tiver os rencos estiverem coloridos de verde, é um sinal de compra. Quando ele tiver em vermelho, é um sinal de venda. E quando ele tiver em cinza, é um momento ali de estabilidade, de instabilidade, perdão. Ele não tem uma tendência clara apontada para vocês, então é o momento de dar uma segurada ali e de rever as suas estratégias, tá? Então vamos lá de novo. Olá, tem como só win? A gente tem, tá? A gente tem ali para vocês na loja também, mas esse combo promocional aqui entrando na nossa Trader Week com todos esses valores, esses descontos e aquilo que o Géres mostrou para vocês, todos os nossos colecionáveis para quem adquiriu os nossos produtos essa semana, é só no combo de indicadores, tá? Deixa eu dar uma olhada para vocês. Ah, precisavam funcionar. Tá, tem sala ao vivo. A gente não tem uma sala ao vivo exclusiva, mas como o Geres ali falou no início, ele é o responsável pela sala ao vivo aqui do Profit geral, tá? E como foi o Geres um dos desenvolvedores aí desse método para vocês, ele tá ali todos os dias de manhã na abertura do pregão com vocês ao vivo e pode sim tirar as dúvidas de vocês sempre que necessário, tá? Então eu vi que teve um pessoal que chegou e disse que chegou e já acabou. Vamos trazer um pouquinho aqui para vocês rapidamente o que que foi falado, tá? Combo indicadores Renko Visos. A gente está falando de três ativos principais: dólar, índice e o BIT, tá? BITFUT. Por que que a gente fala e por que que eu renco visos, né? Da onde que vem isso? A gente está trazendo aqui uma leitura gráfica através do renco. E por que que isso é para vocês? Pode ser um ponto de mudança e um ponto relevante para vocês nessa análise complementar. Alguns pontos aqui, alguns benefícios de operar com Renko. Primeiro, a gente filtra um pouco do ruído, né? Então, como a gente não está considerando um gráfico temporal, a gente consegue remover aqueles movimentos laterais curtos, que são curtíssimos e às vezes irrelevantes, insignificantes para a gente. Aquele fio da vela, né? Que a gente fala, o pavio da vela, que às vezes só nos atrapalha, nos dá ansiedade, a gente corta esse tipo de movimento e a gente foca realmente na real movimentação do preço, tá? Clareza nas tendências, então, por causa disso também a gente consegue identificar realmente quais são aquelas tendências que estão acontecendo, conseguir identificar topos e fundos, reversões e continuidade. E a gente tira aquela ansiedade, bem como eu falei agora há pouco, de tomar as decisões de maneira impulsiva. Pô, eu vi o pavio da vela vindo ali, vou tomar uma decisão rápida. Cara, não é assim, a gente tem que ter análise, a gente tem que ter consistência e estratégia, tá? Como que os indicadores, os três, tá? Eles têm algum pouquinho de diferença ali, a gente falou de períodos diferentes, mas como que eles funcionam de base, tá? Na onde eles se baseiam. A gente tá falando ali de uma combinação dupla, tá? Tendência e volume. Então a gente vai analisar ali, muito baseado também em médias móveis, em alguns algoritmos ali desenvolvidos por nós, no qual ele vai avaliar uma tendência, se existe uma tendência, e aqui a gente está falando de longo prazo, tá? A gente não está falando de períodos curtos, a gente está falando de uma possível tendência de períodos maiores, e a gente traz o coeficiente de volume aí, né? Para confirmar essa tendência, que há volume comprador, há volume vendedor, para que você consiga entrar nessa tendência, ser direcional ali e conseguir aproveitar, surfar nessa onda, tá? Então, são esses dois pesos aqui, esses dois contrapontos que a gente tem. Ah, onde eu encontro no site da Nelogica, agora voltando um pouco para as dúvidas de vocês, né? A gente tem na nossa loja de indicadores. Se vocês ainda estiverem vendo a minha tela aqui, vocês conseguem ver. É no site da Nelogica. Você pode vir aqui em Nelo Store. Aqui no menu principal, você já vai ver que a gente tem, até deixei separado aqui para vocês darem uma olhada. A nossa página principal já está falando das Traders Weeks, todos os produtos que estão em promoção, que participam dessa oferta, de somar pontos, né? A cada nova contratação você consegue desbloquear itens exclusivos da Nelogica. Então aqui tem na aba, se você pesquisar aqui também, você consegue pesquisar por combo de indicadores Renko Visos, tá? Deixa eu voltar a minha tela lá para vocês novamente.
Não tem mensal? Não, a gente não lançou, tá? Os nossos indicadores, a Débora falou um pouquinho na outra live, mas os nossos indicadores, eles são mais baseados em estratégias mais consistentes, né? Então a gente tá trazendo ali a partir do plano semestral, anual, bianual, para vocês conseguirem ter um pouco mais de consistência. A gente dá esse período para vocês darem uma analisada inicialmente e depois a gente faz esses contratos de fidelidade. E até porque a gente está falando de Trader Weeks aí, baita oportunidade para vocês conseguirem colecionáveis exclusivos da Nelogica, então faz todo sentido ali. Voltando aqui então, algumas perguntas que apareceram agora nas outras lives de Renko Visos também que talvez possam vir aqui para vocês. Ah, indicações de stop loss e stop gain, tá? Aqui é um ponto bem importante, tá? Porque quando a gente está olhando para o nosso indicador aqui na tela, vocês vão ver que eles vão ter essas indicações de verde para compra, o cinza é um momento de dar uma esperada, né? Rever ali as estratégias, ver o que pode estar vindo, e vermelho ele indica aqui venda. Então, nesse caso aqui da loja, que tá, inclusive eu estou usando o exemplo da loja, onde que a gente consegue analisar para fazer as entradas, para fazer as saídas, tá? Indicações, tá? A gente vai entrar no movimento tanto de compra quanto de venda quando a gente tiver dois blocos aqui dos nossos ticks da mesma cor, sinalizando a mesma tendência. Então, aqui, por exemplo, no início dessa tela, a gente teve os dois primeiros verde indicando compra, a gente pode comprar aqui. Ah, Gabriel, mas como que eu sei qual que é o stop que eu posso botar aqui? A gente sempre indica para você colocar um tique abaixo do tique de entrada. Então, a gente estava falando aqui nesses dois, você vai colocar um abaixo aqui, um anterior, vai ser o stop loss, para, né, também ter a sua segurança ali, caso ah, haja alguma reversão, alguma coisa nesse sentido, tá? E o stop gain aqui a gente não deixa limitado, né? Cada um tem as suas estratégias, etc. Mas quando começa a ter essas outras linhas de observação e de troca de tendência, aí também é um momento interessante para você fazer essa saída também, tá? Vamos lá. Quais ativos, né? Então a gente já falou aqui que é o WIN, que é o índice, né? O dólar, WDO e o Bitcoin futuro, né? O Bitfut ali, que vocês podem operar em todas as versões do Profit, tá bom? Gabriel, é para day trade, é para swing trade? Como que eu opero? O que que é mais indicado? A gente deixa aberto aqui, tá? Ele funciona tanto para day trade quanto para swing trade e você consegue fazer da melhor maneira você, porque ele vai estar te trazendo tendências, não são tendências tão curtas, então tu consegue acompanhar eles ao longo do tempo, né? Nesse caso a gente fala em tempo, mas só por organização, né? De day trade ou swing trade, mas na verdade a gente vai estar sempre olhando para os rencos, né? Para variação de preço e não temporal, isso é sempre importante frisar. Reforço aqui também que já foi perguntado, mas só para reforçar, quais são os períodos que a gente sugere para vocês? Quando a gente está falando de bit, tá? A gente está falando de 26R. Quando a gente está falando de dólar, a gente está falando 4R, um pouquinho mais curto, porque, né, tem mais volume também, né? E o índice ali a gente fala ali mais ou menos em 12 Renko. Tá bom, galera? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida por aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Consegue um relatório nos últimos 30 dias? Eu não tô com ele aqui na minha mão agora, tá? Mas por favor, entrem, eu vou mandar. Se não tiver aqui, eu mando de novo o link para vocês, porque o nosso time tá aqui com todos os materiais prontos. Eu não vim com essa parte do material porque o Geres ali já tinha apresentado um pouco. Chama aqui o nosso time, tá? Fala conosco, cara, sem compromisso, não é porque tu mandou uma mensagem aqui que tu é obrigado a comprar, a gente vai estar para tirar suas dúvidas, aproveitar esse momento de vocês. Inclusive, a gente já agradece muito a quem ficou até esse horário. A gente sabe como a vida é corrida aí, tanto no trade, para quem trabalha também tem outras ocupações o dia inteiro no trabalho, e a gente sabe o quanto é importante estar com vocês aqui e aproveitar esse tempo de vocês para sanar as dúvidas de vocês. Quanto esse tempo gráfico de Enco 9R, 10R? Guilherme, acho que eu respondi, tá? Não é uma obrigação, tá? É uma sugestão aqui que a gente traz, alguns testes que a gente fez, e as sugestões são aquelas, tá? Então, lembrando, o bit ali a gente está falando de 26, no dólar é um pouco menor, é 4, e no índice 12, beleza? Pessoal,
Se não tiverem mais dúvidas, eu vou agradecer em nome da Nelógica. Aproveitem, por favor, a gente vai ter ainda mais lives amanhã, mais lives na quarta, tá? A partir das 19 horas. Aproveitem os nossos conteúdos. Sempre usem os nossos canais, a gente tem o nosso suporte 24 horas por dia, sempre para atender vocês. Aproveitem, falem conosco, troquem conosco aqui, que o que a gente quer é que vocês tenham sucesso, tenham resultado da maneira que for. Se não for hoje com o Renko Visos, talvez num futuro, né, para quem ainda está estudando, ainda está começando, eu indico, porque ele te traz indicações mais claras, né? O Geres ali, toda a nossa equipe se esforçou para trazer um indicador bem fácil para você conseguir ver na tela. É verde é compra, é vermelho é venda, é cinza, vamos dar uma segurada e vamos reajustar rota. Aproveitem também a nossa sala ao vivo e todos os nossos conteúdos. Beleza, pessoal? Uma boa noite para todos. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. É uma honra estar aqui fazendo parte, logo após o Guilherme Geres, ainda que é um fenômeno aqui. E contem com a Nelógica sempre. Sucesso para vocês e bons trades. Abraço e uma boa noite.